Olá e obrigado por se juntar a nós no vídeo de hoje. Hoje, vamos falar sobre 3 casos realmente bizarros de perseguição. Se você assiste ao canal regularmente, mas ainda não é inscrito, nós realmente agradeceríamos. Se você se inscrever agora, estamos realmente esperando chegar a 1 milhão de inscritos e estamos quase lá, então se você puder se inscrever, nós realmente agradeceríamos. Também queremos te contar que tanto o Criminally Listed quanto o Paranormally Listed agora estão disponíveis no Spotify. No Spotify você pode nos ouvir como podcasts ou pode assistir ao vídeo, se você conferir a gente por lá. Adoraríamos sua avaliação, mas antes de avançar no vídeo. Em 12 de fevereiro de 2012, Brett Strzok, 39 anos, assava biscoitos em casa no Brooklyn Center. Brooklyn Center é uma cidade suburbana nos arredores de Minneapolis, Minnesota. Ele trabalhava em um escritório de advocacia, onde fazia trabalhos com dados de computador quando não foi trabalhar. Em 13 de fevereiro, um colega de trabalho visitou sua casa. Ele encontrou Brett Strzok, de 39 anos, morto no chão da cozinha. Ele levou 8 tiros de pistola 9mm. A princípio, a polícia não sabia quem queria matar Strzok. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada, a casa não havia sido revirada e nada havia sido roubado. A polícia presumiu que Strzok conhecia seu assassino, então começaram a conversar com pessoas do passado dele. Isso incluía antigos parceiros românticos. Strzok teve um relacionamento com Rochelle Inselman 8 anos antes. Eles tinham morado juntos por vários anos. Então, em 2004 eles terminaram e parecia ser algo mútuo. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que Strzok tenha procurado Inselman desde que eles terminaram. A polícia entrevistou Inselman. Ela morava a mais de 110 quilômetros da cena do crime, em Eden Valley, Minnesota. Inselman afirmou à polícia que não ia ao Brooklyn Center havia anos. Ela afirmou que, na noite do assassinato, estava em casa no computador. A polícia analisou o computador dela e constatou que não houve atividade naquela noite. Também acharam provas de que ela esteve no Brooklyn Center ao menos uma vez na semana antes do assassinato. Ela também correspondia à descrição de uma mulher vista na área antes do tiroteio. A polícia também descobriu que Inselman tinha um histórico de perseguição depois que Inselman e Strzok terminaram o relacionamento. Ela ficou grávida de outro homem e teve um filho. Depois ela se casou com outro homem e teve uma filha com ele. O casamento não durou e o ex-marido dela ficou com a guarda da filha. Ela telefonou para membros da comunidade e acusou o ex-marido de atos horríveis durante o casamento. Ela esperava que alguém fosse à polícia para que uma investigação pudesse ser aberta. Ela também ameaçou incendiar a casa do ex-marido para que a filha tivesse que morar com ela. O ex-marido dela começou a namorar outra. Inselman começou a assediar o ex-marido e a nova namorada dele. Inselman dirigia por mais de 1 hora e parava em frente à casa da nova namorada do ex-marido. O ex-marido de Inselman e a namorada dele conseguiram ordens de restrição contra ela, mas mesmo assim ela continuou a assediá-los. Isso levou à sua prisão e ela foi considerada culpada por violar uma ordem de restrição, mas não se sabe qual sentença ela recebeu. A polícia descobriu que Inselman tentou comprar uma arma, mas ela foi negada uma licença pela polícia de Eden Valley porque havia violado sua ordem de restrição. O fato de ela não ter conseguido licença complicou para a polícia. Se ela não podia comprar arma, como atirou em Strzok até matá-lo? Então, a polícia teve um golpe de sorte bizarro. Na época do assassinato, um estojo de arma foi achado em uma lixeira num posto de descanso em Clearwater, Minnesota. Clearwater fica entre Brooklyn Center, onde Brett Strzok morava, e Eden Valley, onde Rochelle Inselman morava. O zelador que encontrou o estojo de arma o entregou à polícia. A arma não estava no estojo, apenas o estojo de teste do fabricante. Usando o estojo, eles encontraram o proprietário original da arma. Ele afirmou ter vendido a arma recentemente pela internet para Rochelle Inselman. Ela encontrou o anúncio dele em um site parecido com o Craigslist, mas para armas. Em abril de 2012, Rochelle Inselman, 39, foi presa pelo assassinato de Brett Strzok.
Descobriu-se que, nos 8 anos desde que terminou com Strzok, Inselman teve 2 filhos com homens diferentes, se casou e se divorciou. Ela ficou obcecada por Strzok. Ela o perseguiu online, invadiu sua conta do Facebook e enviou mensagens perturbadoras para os familiares dele. Nos 2 anos antes do assassinato, ela prejudicava o score de crédito dele. Ela usou o número do seguro social dele para solicitar cartões de crédito. Ela então roubava os cartões da caixa de correio dele. A última vez que ela fez isso foi semanas antes do assassinato. Rochelle Inselman aceitou um acordo judicial. Ela foi inicialmente acusada de homicídio em 1º grau, com possibilidade de prisão perpétua sem condicional, mas em dezembro de 2012 se declarou culpada de homicídio em 2º grau no julgamento. Ela disse que foi até a casa de Strzok porque queria, abre aspas, discutir algumas coisas com ele, fecha aspas. Ela não especificou o que queria discutir. Ele a deixou entrar em sua casa, segundo ela. Eles começaram a discutir, então ela sacou a arma. Ela disparou 9 vezes e Strzok foi atingido 8. Inselman também admitiu que foi até lá com a intenção de matá-lo, mas não explicou por que queria que ele morresse. Ela foi condenada à pena máxima de 40 anos de prisão. Rochelle Inselman, de 52 anos, cumpre pena na instalação correcional de Minnesota, Shack Op. Ela poderá ter liberdade condicional em dezembro de 2038 aos 65 anos. 2. Sheila Davalloo. Em 8 de novembro de 2002, uma mulher ligou para o 911 em Stamford, Connecticut. Ela disse que viu um homem entrar no apartamento da vizinha e atacá-la. Quem ligou não sabia o nome da vizinha, mas pediu à polícia para checar como ela estava. A pessoa que ligou não informou seu nome ao atendente. Aconteceu que a pessoa que ligou deu o endereço errado, mas o atendente conseguiu descobrir de qual apartamento ela estava falando e enviou policiais para o local. A polícia encontrou o corpo da moradora, Annalisa Raimundo, de 32 anos. Ela havia sido golpeada na cabeça e esfaqueada 9 vezes na parte superior do corpo. A arma do crime não foi encontrada na cena do crime. Não havia sinais de agressão sexual, não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada, e nada havia sido roubado. A polícia não fazia ideia de quem gostaria de matar 32 anos. Ela era representante de vendas farmacêuticas da Pharmacia, em Nova Jersey. Ela não tinha inimigos conhecidos. Ela tinha um namorado, Nelson Sessler. Eles se conheceram enquanto trabalhavam na Purdue Farmacêutica. Raimundo deixou seu emprego na Purdue e foi para a Pharmacia alguns meses antes. Nelson Sessler foi descartado como suspeito porque tinha um álibi incontestável. A polícia achou que a ligação para o 190 foi estranha. Por que quem ligou não deixou o nome? Além disso, quem ligou disse ser vizinha de Raimundo, mas passou o endereço errado. O atendente rastreou a ligação e viu que veio de um telefone público fora de um restaurante. O atendente enviou policiais para o prédio de apartamentos mais próximo do restaurante. Talvez o vizinho não tivesse telefone, mas por que não pedir a um vizinho, ao invés de ir até um orelhão para ligar para o 190? A polícia queria chamá-la para se apresentar, mas ela não o fez. O caso de assassinato de Annalisa Raimundo então esfriou. Em março de 2002, 6 meses após o assassinato, o namorado de Raimundo, Nelson Sessler, chamou a polícia. Ele contou à polícia que descobriu quem matou Raimundo. Sessler contou que, no verão de 2001, namorava Raimundo e também se relacionava com outra colega, Sheila Davalloo, de 33 anos. Davalloo era pesquisadora farmacêutica na Purdue. Sessler explicou que terminou com Davalloo no inverno de 2001 porque queria namorar Raimundo exclusivamente. Davalloo parecia ter aceitado o fim do relacionamento. Sessler afirmou que Davalloo disse ser divorciada, mas na verdade era casada com Paul Christos, de 35 anos. Christos estava fazendo doutorado e dava aulas em um hospital.
Sessler afirmou que, após o assassinato de Raimundo, Davilu voltou à sua vida. Ela tinha sido gentil e o consolou. Eles eventualmente retomaram o relacionamento sexual. Sessler disse que em 23 de março de 2003, Davalu ligou para ele e pediu que ele fosse até a casa dela para jantar. Quando ele apareceu no condomínio dela, em Pleasantville, Connecticut, ele encontrou a polícia lá. Disseram a ele que houve uma briga doméstica e Davalu não estava em casa. Confuso, Sessler voltou para casa. Então, no dia seguinte, Sessler leu uma matéria chocante no jornal sobre a briga doméstica de Davalu. A briga doméstica envolvia Davalu, presa por tentar assassinar o marido, Paulo Christos. Durante o que foi descrito como um jogo bizarro, Davalu havia sugerido isso. Eles jogam um jogo em que ficam vendados e algemados. Eles pressionavam objetos contra a pele um do outro e tinham que adivinhar qual era o objeto. Christos estava deitado no chão, algemado a uma cadeira e vendado. Christos sentiu uma dor no peito e Davalu disse que algo tinha caído sobre ele. Na verdade, ela o esfaqueou no peito com uma faca de cozinha. Christos pediu para ela tirar as algemas e a venda dele. Ela tirou a venda, mas disse que não conseguia encontrar a chave das algemas. Christos quebrou a cadeira a qual estava algemado, mas as algemas permaneceram. Christos pediu para Davalu ligar para o 190. Segundo os registros, ela só fingiu ligar. Após alguns minutos, como ninguém vinha, Christos pediu que ela ligasse para o 190 de novo. Davalu pegou o telefone novamente e Christos pediu para falar com o atendente. Davalu contou que o atendente disse não ser necessário falar com eles e orientou ele a deitar no chão. Os registros mostraram que, em vez de ligar para o 911, ela ligou para Nelson Sessler e o convidou para jantar. Com o tempo, Christos pediu à esposa que o levasse ao hospital. Eles entraram no carro e foram até um centro médico próximo. Davalu estacionou o carro, saiu e abriu a porta do passageiro. Ela então atacou Christos com uma faca e o esfaqueou mais uma vez. Ele tomou a faca dela e conseguiu ajuda. O 911 foi chamado e Davalu foi presa. Christos foi levado ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Ele sobreviveu aos ferimentos. A polícia falou com Paulo Christos. Eles disseram a ele que sua esposa estava tendo um caso com Nelson Sessler e meses antes, a namorada de Sessler, Annalisa Raimundo, havia sido assassinada. De repente, tudo de estranho que acontecia na vida de Christos fez sentido. Quando Davalu e Sessler estavam tendo um caso, eles frequentemente tinham encontros sexuais na casa que Davalu dividia com Christos. Davalu disse a Christos que ele precisava sair porque o irmão dela poderia ter problemas de comportamento ficando na mesma casa que ele. Christos disse à polícia que 1 ano antes, Davalu começou a falar sobre 3 colegas, Melissa, Jack e Annalisa. Ela disse que eles estavam em um triângulo amoroso. Christos afirmou que Davalu era obcecada por Jack, Melissa e Annalisa. Ela falava deles todo dia, e Christos já estava cansado de ouvir. Em novembro de 2002, na época do assassinato, Davalu disse a ele que Jack escolheu Melissa e parou de mencionar Annalisa. Enquanto Christos conversava com a polícia, ele rapidamente percebeu que Davalu estava mentindo. Ela contava a ele sobre seu caso com Sessler, usando uma colega fictícia, Melissa, como substituta de si mesma. Jack era Nelson Sessler e Annalisa era Annalisa Raimundo. Davalu fazia perguntas a Christos, fingindo que eram em nome de Melissa. Por que Jack escolheria Annalisa em vez de Melissa? Ela também falava sobre Melissa perseguir Jack e Annalisa, por exemplo. Ela disse que Melissa tinha descoberto os planos de viagem de Jack. Ela foi para a mesma cidade e se organizou para estar no aeroporto na volta dele. Ela sentou ao lado dele no voo de volta para casa. Davalu disse que iria com Melissa espionar Jack. Christos disse que ela pediu a ele um par de binóculos de visão noturna e ele os deu para ela. Ele deu os binóculos para ela porque não acreditava que sua esposa sairia com um colega para seguir o amante dele. Claro, ele não sabia.
Quando Davalu falava de Melissa, na verdade era sobre si mesma. Davalu então disse: ela comprou um kit de arrombamento para Melissa. Ela disse que Melissa queria ver fotos, no apartamento de Jack. Christos afirmou que Davalu arrombava fechaduras no apartamento deles. Davalu pediu um equipamento de gravação que pudesse esconder no escritório de Jack. Christos recebeu uma ligação de Davalu certa vez. Davalu contou que ela e Melissa estavam fora do condomínio de Annalisa. Davalu queria saber se Christos achava que Melissa devia confrontar Annalisa. Christos estava cansado de ouvir sobre Jack, Melissa e Annalisa. Ele disse que Annalisa, abre aspas, tinha o direito de saber que o namorado a traía, fecha aspas. Davalu contou para várias pessoas sobre o triângulo amoroso entre os fictícios Jack, Melissa e Annalisa. Ela também perguntou a eles se Melissa deveria confrontar Annalisa. Christos também se lembrou de que, em um dia de novembro de 2002, Davalu chegou em casa com um corte no polegar. Ela disse que se cortou numa lata de comida de cachorro. Então, 5 dias após o assassinato de Raimundo, Christos acabou tendo uma reunião com representantes da farmácia, a empresa farmacêutica onde Raimundo trabalhava. Eles mencionaram que um colega de trabalho havia sido assassinado recentemente. Eles não mencionaram o nome, mas Christos ficou incomodado com a notícia. Ele contou a Davalu sobre o assassinato e perguntou se Melissa fez algo com Annalisa. Davalu agiu com indiferença e disse que Annalisa estava bem. Mas depois disso, ela parou de falar sobre Annalisa e disse que Jack e Melissa estavam juntos. Christos acha que após o encontro, Davalu pensou ter descoberto tudo sobre ela. Depois do assassinato, Davalu ficou obcecado por DNA. Por exemplo, ela perguntou a várias pessoas se a polícia tinha o DNA de todos registrado. A polícia analisou os registros de trabalho de Davalu. Ela não estava no trabalho por 2 horas no dia do assassinato. Havia uma mancha de sangue na pia do banheiro de Raimundo. O DNA foi testado e era uma mistura do sangue de Raimundo com o de uma pessoa desconhecida. A polícia supôs que, ao esfaquear Raimundo, o assassino se cortou. Depois, eles se lavaram no banheiro, mas deixaram o próprio sangue para trás. Christos disse que, na época do assassinato, Davalu tinha cortado o polegar. O DNA de Davalu foi comparado ao DNA encontrado na cena do crime. Era uma combinação. A polícia também achou que a voz de Davalu parecia muito com a voz da pessoa que ligou para o 911. Um software de análise de voz digital comparou as vozes e concluiu que Davalu fez a ligação para o 911. Em fevereiro de 2004, Sheila Davalu foi a julgamento pela tentativa de assassinato do marido. A defesa de Davalu foi que ela tinha uma doença mental e nunca teve a intenção de machucar o marido. Foi um julgamento sem júri. O juiz a considerou culpada de tentativa de assassinato. Ela foi condenada a 25 anos de prisão, já que Sheila Davalu estava presa. O promotor demorou para acusá-la do assassinato de Annalisa Raimundo. Ela foi acusada do assassinato 6 anos depois, em 2008. A principal evidência contra ela era o sangue encontrado e a análise de comparação de voz. A entrega de Dre por 1 dia e meio. Ela foi considerada culpada de assassinato em abril de 2012. Ela foi condenada a 50 anos de prisão. Ela deve cumprir 25 anos de sentença antes de iniciar a de 50 anos. Sheila Davalu, de 56 anos, cumpre sentença na Instituição Correcional York, em Enate, Connecticut. Ela está programada para ser liberada em 2071, quando terá 102 anos. Naomi Isley. Em maio de 1983, Melvin Douglas Davis, 32, terminou com a namorada Naomi Isley, 26. Melvin, que morava em Austin, Texas, tinha uma família grande, com 16 irmãos e irmãs. Melvin e Naomi começaram a namorar em 1978, mas terminaram o relacionamento. Eles se reencontraram em 1981. Em 1982, eles moraram juntos por 5 meses.
Em maio de 1983, Melvin terminou o relacionamento e foi morar com seu irmão John Henry Davis. Melvin e John já moravam juntos há 15 anos. Naomi não lidou bem com o término. Algumas semanas após o fim do relacionamento, Naomi enviou uma carta para Melvin que em parte dizia, abre aspas, você me magoou muitas vezes agora. Sempre que você me machuca, faço algo para te machucar. Não entendo o que está acontecendo comigo. Eu te amo, odeio te machucar, mas não consigo evitar. Eu sinto que estou perdendo a cabeça, estou perdendo o controle de mim mesmo aos poucos. Quando te deixei no parque, fui a uma loja de penhores e comprei uma arma. Depois fui à Academy comprar balas. Eu tinha na cabeça que ameaçaria atirar em você se não começasse a me tratar melhor. Isso é a gota d'água. Agora percebo que, se eu continuar desse jeito, vou acabar te machucando fisicamente, talvez até te matando. No fundo do meu coração, sei que não quero fazer isso. Fim da citação. Naomi também assediou Melvin por telefone. Ela escreveu cartas para o local de trabalho dele e tentou fazer com que ele fosse demitido. O irmão de Melvin, John, tinha um carro de corrida guardado em casa. Um dia, eles descobriram que os pneus do carro e do reboque que transportava o carro de corrida tinham sido cortados. Algumas semanas depois, em 15 de julho, Melvin foi trabalhar. Melvin e vários membros de sua família trabalhavam no departamento de energia da cidade de Austin. Quando Melvin chegou ao trabalho, Naomi já o aguardava. Ela tirou uma arma da bolsa. Melvin conseguiu tomar a arma dela. Ela foi até o carro e depois voltou até Melvin. Ela exigiu sua arma de volta, mas Melvin se recusou a devolvê-la. Então ela puxou uma faca de açougueiro. Melvin conseguiu se desvencilhar dela. Essa foi a segunda vez que Naomi o ameaçou com uma arma, e ele tirou a arma dela. Devido ao incidente, Melvin obteve uma ordem de restrição, semelhante a uma medida protetiva. Numa noite, o irmão de Melvin, John, voltou do trabalho para casa. Ele descobriu que alguém tinha tentado colocar fogo no seu quarto e que suas roupas tinham sido cortadas. Após os pneus do carro de corrida serem cortados, ele foi levado à garagem da casa dos pais. Depois a garagem foi incendiada e o carro foi destruído. Ronnie, irmão de Melvin, 23 anos, morava em outra casa que não era a de John e Melvin. No dia 30 de outubro, Ronnie entrou em casa e percebeu que havia alguém lá. Ele saiu correndo pela porta e voltou para o carro. Dispararam 3 vezes contra ele, mas Ronnie não foi atingido. Em 18 de novembro, Melvin saiu de casa para trabalhar. Quando saiu de casa, ele percebeu que a luz do pátio não estava funcionando. Ele achou aquilo estranho e, enquanto caminhava até o carro, teve uma sensação estranha. Ele se virou e viu Naomi vindo em sua direção. Ele correu e Naomi atirou nele. Ele conseguiu escapar, mas não saiu ileso. Ele levou um tiro no braço esquerdo. Ele foi ao hospital e o braço dele foi tratado por um ferimento de bala. Naomi foi presa, mas solta sob fiança. 3 dias depois, John, com quem Melvin morava, foi alvo de tiros quando estava saindo de casa. John não foi atingido. Gracie Nell Nash era a irmã mais velha de Melvin. Ela trabalhava como enfermeira em um asilo em Austin. Ela era mãe divorciada de 2 filhos em 1983 e tinha namorado fixo. No dia após o Natal, Gracie, de 39 anos, foi trabalhar. Ela terminou seu turno às 23 e saiu do asilo. Tragicamente, ela nunca chegou em casa. Na manhã seguinte, a mãe de Gracie recebeu um telefonema inquietante. A pessoa que ligou era uma mulher que falava com a voz abafada, disse ela. Abre aspas, se quer ver sua filha viva, faça seu filho retirar as acusações contra a mulher, fecha aspas. No dia seguinte, encontraram o carro de Gracie abandonado. Havia muito sangue no carro, pela quantidade encontrada no veículo. A polícia suspeitava que Gracie estava morta, porém não fazia ideia de onde estava o corpo dela. A polícia acreditava que Gracie já estava morta antes da ligação, exigindo a retirada das acusações contra Naomi. A polícia interrogou Naomi Isley e ela disse que não fez nada com Gracie.
Ela afirmou estar em casa quando Grace sumiu. A polícia não achou provas que ligassem Naomi ao sumiço de Grace, então não houve acusação. 6 semanas depois, em 3 de fevereiro, John e Melvin trabalharam juntos e saíram quase ao mesmo tempo do trabalho. Melvin tinha planos para a noite e não foi para casa. John foi para casa e parece que alguém estava esperando por ele na frente da casa dele. John Davis, 43 anos, levou 3 tiros, um na cabeça, um no braço direito e outro no esquerdo. Ele morreu devido aos ferimentos. Mais uma vez, Naomi Easley foi a suspeita e foi interrogada, mas novamente não havia provas que ligassem Naomi ao crime. Naomi Easley, de 27 anos, foi a julgamento por atirar em Melvin Davis em março de 1984. Ela estava enfrentando acusações de agressão agravada e tentativa de assassinato. A principal prova contra ela foi Melvin identificando-a como a atiradora no tribunal. Naomi admitiu que perseguiu e assediou Melvin, mas jurou que não atirou em ninguém. A defesa destacou que Melvin disse que estava escuro porque a luz do pátio não estava funcionando. Afirmaram que ele não conseguiu identificar o atirador. Ele pode ter presumido que a atiradora era Naomi pela perseguição, mas seria impossível fazer uma identificação positiva. A defesa também destacou que não havia nenhuma prova física no caso. O júri não soube que a irmã de Melvin sumiu e o irmão foi assassinado nos 9 meses de terror de Naomi. Ela não foi acusada, então esses crimes não foram usados como prova. O júri deliberou por 6 horas. Eles estavam em impasse. 9 pessoas votaram pela condenação e 3 votaram pela absolvição, mas nem sequer havia consenso. Entre as pessoas que queriam condená-la, 3 queriam condená-la por tentativa de homicídio e 6 acreditavam que ela era culpada de agressão agravada. Então foi declarado um julgamento nulo. A promotoria planejava julgá-la novamente, mas percebeu a dificuldade de levar o caso adiante. Então Naomi recebeu uma proposta de acordo, que ela aceitou. Em janeiro de 1984, ela confessou agressão agravada e recebeu 10 anos de liberdade condicional. Essa foi a única condenação após 9 meses de perseguição, com invasão de domicílio, destruição de propriedade, incêndio, tentativas de assassinato, um desaparecimento e um homicídio. Cerca de 2 anos depois, Naomi Easley se casou com um homem chamado Kent Moore. 3 anos depois, o casamento entrou em crise e o casal se separou. Em 5 de novembro de 1989, Kent ligou para a polícia e disse que Easley estava fazendo ligações telefônicas de assédio. Ele disse que estava preocupado com sua segurança devido ao histórico da esposa. 4 horas depois, Kent chamou o 190. Ele levou 5 tiros, um na cabeça, um no abdômen, um na mão esquerda e 2 no peito. Ele ainda estava consciente quando foi levado para o hospital, disse ele. Sua esposa foi quem atirou. Ken Moore, de 40 anos, morreu cerca de 1 hora após sua chegada ao hospital. Naomi Easley Moore, 33 anos, foi presa logo depois. Naomi foi julgada em setembro de 1990. A defesa mais uma vez argumentou que não havia provas físicas. A promotoria informou ao júri que, quando Kent foi assassinado, Naomi estava em liberdade condicional por ter atirado em outro homem que a abandonou enquanto Kent Moore morria. Ele a identificou como a atiradora. O júri deliberou por menos de 5 horas. Eles consideraram Naomi culpada de assassinato. Ela foi condenada a 75 anos de prisão. O sumiço de Grace Nell Nash, 39 anos, segue sem solução e seus restos nunca foram achados. O assassinato de seu irmão, John Davis, 43 anos, também segue sem solução. Naomi é a única suspeita nos casos deles. Naomi Easley Moore, de 69 anos, está cumprindo sua sentença na unidade Dr. Lane Murray, em Gatesville, Texas. Ela teve a primeira chance de liberdade condicional em novembro de 2004, mas nunca foi concedida. Ela terá nova chance de liberdade condicional em novembro de 2025.
Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.